Olá, pessoal. Retornamos para continuar as nossas conversas referente ao mês do bibliotecário, né? Na semana passada, nós trouxemos dois bibliotecários, um da Paraíba e o outro do Rio Grande do Norte, para contar das suas trajetórias profissionais e pessoais. Hoje, nós estamos trazendo um casal de bibliotecários, né? Eles vão contar um pouco dessa vivência enquanto profissionais da informação, mas também vão trazer para a gente um pouco de como é ter dentro da mesma casa, do mesmo ambiente, né, dois profissionais conversando sobre os mesmos assuntos 24 horas por dia. Então, para a gente poder iniciar com o pé direito essa conversa, eu queria dar boas-vindas ao casal Cida e Cláudio, né? Um alagoano por natureza, o outro alagoano, né, por aceitação. Então, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês. Estou muito honrado com a presença de vocês nesse dia de hoje. Obrigado pelo convite e nós estamos também honrados por estar aqui com essa sua nova proposta de conversa, um bate-papo com os colegas. Boa noite a todos. Estamos aqui. Bom, para quem não é de Alagoas, né, acho que é bom um pouco contar rapidamente quem são, quem é a Cida, quem é o Cláudio, pelo menos do ponto de vista acadêmico. As outras coisas eles vão se encarregar de fazer por nós, né? Então, a, a Cida, atualmente ela faz doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia. Ela fez mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, especialização pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá e outra especialização em docência do ensino superior e graduação em biblioteconomia. O Cláudio, ele faz doutorado em ciência da informação pela UFPB, assim como fez o mestrado, especialização em arquivo pela UFPE e graduação em biblioteconomia. A gente vai poder perceber que, do ponto de vista das práticas, a Cida tem atuado mais fortemente com a questão da inclusão, né? E ela vai poder um pouco falar melhor para a gente sobre isso. O Cláudio, no primeiro momento, com indexação, e agora ele começa a falar trazer outros assuntos para dentro da sua forma de pensar, né? Especialmente assuntos como Big Data e ciência aberta. Eu queria que rapidinho vocês um pouco contextualizassem essa trajetória profissional de vocês, como é que tem sido isso ao longo da vida profissional de vocês e como é que tem sido trabalhar no dia a dia com essas questões que são tão importantes para o campo da biblioteconomia. Você primeiro. Bem, pessoal, boa noite a todos e todas. Como começou? Um belo dia, eu estava como adolescente, tá, na escola técnica, antiga Escola Técnica Federal, fazia o curso Química Industrial, e precisei de um livro e fui até a biblioteca. Quando eu cheguei lá, ainda era um acervo fechado, a gente não tinha acesso até estante, e eu disse, eu preciso de um livro. E a bibliotecária olhou assim para mim e disse, olha, deixa os assistentes chegarem, porque a minha parte é técnica. Então, essa parte aqui, o balcão, são outras pessoas. Aí eu disse, sim, mas você não trabalha aqui na biblioteca? Aí ela olhou e disse assim, sim, mas veja bem, tem a diferença, eu sou a bibliotecária e eles são os auxiliares. Aí eu cocei a cabeça e disse, peraí, e o que é ser bibliotecária? Pronto, aí começou o mecanismo do qual hoje eu faço parte. Aí ela começou a me explicar o que era ser bibliotecária, me explicar assim, rapidinho, porque o acervo era assim, porque era daquilo outro, e eu confesso, me apaixonei pelo tema exatamente aos meus 17, 15, 16, 17 anos, eu estava já no final, e eu gostei. Começou daí. Até aí, em Alagoas, não tinha o curso de biblioteconomia, até aí não tinha começado ainda, e só tem em Recife.
Você sabe, né, como é aquela história, para você sair da sua terra natal, para poder ir para um outro local sem grana, meus pais, digamos, analfabetos, muitos irmãos, afinal de contas, eu sou descendente de... Eu sou a 11ª filha, tá, gente? Tem um 12º, beleza, tá? Sou a camisa 11, então, aqui tem o facho. Com o passar do tempo, eu terminei o 2º grau, então eu tentei fazer ainda jornalismo, tentei 2 vezes vestibular para psicologia, mas descobri que eu detesto biologia, tá? E era vestibular, era 2 etapas, passava na primeira, quando chegava na segunda, sempre eu me ferrava. Aí, foi um belo dia, eu resolvi na reitoria. Quando eu olhei, estava lá, biblioteconomia. Isso exatamente no dia 29 de... mais ou menos dia 28, 29 de junho, mais ou menos, junho foi julho, mais ou menos em 1997. Aí eu me encantei. Nunca tinha ido para a universidade, porque não era meu percurso. E eu fui na universidade e fui procurar os professores mentores do curso, a professora Silvia Regina Cardeal, e a professora Sueli, e elas me deram assim, sabe? Aí elas aumentaram mais essa vontade de fazer biblioteconomia. Elas abriram o leque e disseram, olha, biblioteconomia é isso. E aí? Você ainda quer conhecer jornalismo, que era a minha segunda opção, letras, a minha terceira, ou administração? Fique à vontade. Eu saí da Biblioteca Central, fiz minha inscrição, e hoje estou aqui. Sou da primeira turma da UFAL, e terminei, devido a ter um momento de greve, comecei em 99, era para terminar em 2002, e terminei no início de 2003. Então, desde 2003 que eu sou formada pela primeira turma da Universidade Federal de Alagoas. E você, Lindinho? E eu, bem, a minha trajetória, eu queria ser ator. Eu queria fazer filme, eu queria fazer novela, fazer muito teatro. Cheguei a estudar teatro, né? Passei uns 10 anos da minha vida fazendo teatro, mas quando eu vi que não estava dando o meu pão de cada dia, do jeito que eu queria, aí eu fui buscar outras coisas, né? Foi quando uma vizinha nossa, amiga da minha irmã, que já era bibliotecária, pediu para eu digitar um trabalho para ela sobre classificação. Ela estava fazendo uma classificação para uma biblioteca que ela estava estagiando. Eu gostei tanto daquilo que eu fui perguntar o que era aquilo. Aí a bibliotecária hoje da Biblioteca de Humanidades da UFC, a Eliane Moura, chegou para mim e disse o que era, e eu simplesmente disse, eu gostei muito disso. Aí, antes disso, ou junto com isso, eu era bolsista da biblioteca do meu curso de teatro. Então, eu também gostei muito de trabalhar numa biblioteca. Então, isso me despertou e eu queria fazer biblioteconomia, só que fazia 5 anos que eu tentava o vestibular e eu não passava. Aí, quando eu olhei para um curso lá, letras, 80 vagas, eita, eu vou nesse. Não é possível que com 80 vagas eu não passe. Passei em 7º. Meus pontos dava para eu entrar de cara em biblioteconomia. Mas fiz letras até o 4º semestre, quando uma professora chegou e disse, inventem uma língua. E foi embora. Aí essa professora é doida. Aí, gente, eu vou embora com essa professora, eu não fico mais aqui não. Como é que eu vou inventar uma língua? Que eu não sei nem a minha direito. Aí foi aí que eu decidi, no 4º semestre de letras, mudar para biblioteconomia. Então, eu entrei lá na UFC em 95 e em 97 eu mudei para o curso de biblioteconomia. Bem resumido, viu? Porque tem mais histórias. É pano para manga. Ah, e outra coisa também. A pessoa que, de fato, me fez adentrar a profissão, ela é uma bibliotecária, hoje em dia está aposentada, o nome dela é Giovânia Rosas, entendeu? Então, inclusive agora dia 12 de março, eu fiz uma homenagem a ela, eu mandei fiz uma mensagenzinha, e saudei ela e agradeci por ela ter me iniciado nessa profissão. E eu aproveitei com a minha, né? Com a Eliane Moura. Obrigado, Eliane. Eliane. Vai quanto tempo? 17 anos que eu estou no serviço público. Eu, 15 anos. Cida, eu acho, eu tenho a impressão que eu lhe conheci há mais tempo. Hoje, quando eu estava procurando algumas informações, né, as informações adicionais que eu ainda não tinha conseguido, né, aí eu lembrei de que semana passada a gente estava falando no ENEB de Belo Horizonte, né? E eu lembrei que a gente, quando estava indo para Belo Horizonte, nós paramos em Alagoas, de madrugada. E subiu uma pessoa naquele ônibus.
era a única representante de Alagoas. E aí eu comecei a pensar que era você essa pessoa. Justo, eu mesma. Porque na época o curso era novo, nós somos, digamos assim, eu acho que um ano depois do Rio Grande do Norte, e assim, a gente ainda estava muito verde. E uma professora chegou e disse, a professora Glaucia, que era da área de arquivo, disse, olha, gente, participe do Zenebid, você vai ver essa vivência. Aí eu cheguei para minha turma, que eram 30 inicialmente, mas terminaram só em 16, eu disse, gente, bora lá. Aí todo mundo fez, não sei o quê, todo mundo já estava muito verde, muita gente estava lá porque era, digamos assim, alguns não queriam fazer aquilo, mas tinha que entrar na universidade e biblioteconomia foi a vez. E outros não gostavam, então eu botei a bolsa nas costas e vamos embora. Eu tanto participei do Eneb em Minas e também eu fui para dois Eneb, de Minas e eu acho que foi Rio Grande do Norte, isso. Só participei desses dois. Eu acho que foi o quê? 2000, 2001 e 2002. Não, foi mais ou menos 2000 e 2001, mais ou menos isso, ou 2002. E eu só participei de um, o Eneb de 99, que foi em São Carlos, que onde eu conheci o Júlio Rei. Foi muito interessante essa questão do Eneb, porque já que eu fui a única, digamos assim, de Alagoas, então não conhecia lá BH, e eu me lembro que eu fiquei perdida, eu cheguei na rodoviária de Minas exatamente umas 6 horas, quando eu consegui me adentrar e situar tempo e espaço, já era o quê? Já era exatamente quase 11 horas. Foi quando eu consegui encontrar pelo menos aquele ônibus que iria para onde eu iria. E o mais interessante é que eu estava com todos os dados, fui-me embora, o ônibus passou em frente ao local onde seria o Enebid e eu olhando, esperando o motorista dizer assim, aqui, minha filha. Resumindo, a minha hospitalidade alagoana para a hospitalidade mineira foi assim, puxar, aqui a gente chama de cigarra, né? Puxar, quando eu desci, a esculhambação foi grande, né? Então, já saí lá revoltada, já cheguei no espaço lá do colégio revoltada, achando que ia... Mas foi mais ou menos assim. Aí, quem conheceu a Cida já sabe. Um frio danado, né, pro nordestino, né? Teve jeito. Aí eu tava recordando isso, eu disse, eu acho que aquela moça que subiu naquele ônibus de madrugada, representando o estado de Alagoas, eu acho que era a Cida. Era euzinha mesmo. Era eu. Representante única naquele momento. E depois disso, terminou se tornando referência, né, Cida? Porque todo mundo, quando falava de Alagoas, reportava para a pessoa da Cida, né? Fala com a Cida de Alagoas, né? Então, você terminou se tornando um contato do estado de Alagoas para o Brasil todo, né? A partir daquele momento. Isso, eu fui, digamos assim, reconhecida no sentido assim, o curso existia e tinha um representante. Quando foi mais ou menos 2002, que teria um outro Eneb, eu já não fui, porque foi na época que meu pai tinha falecido, então não tinha como, fazia um mês, não tinha como. Aí daí foi tempo que eu terminei o curso, e as turmas que vieram depois começaram a se organizar e foram. Mas aí eu já estava como profissional, já assim que eu terminei em 2003, eu já saí, em 2 meses já estava trabalhando, inicialmente como auxiliar de biblioteca, depois como bibliotecária numa faculdade privada. Pronto, aí daí, quer dizer, tirei o chapéu para o Zeneb e teve que sossegar, pegar o rumo para outro canto. É uma pena, viu? Que aqui fica registrado, o Zeneb tem coisa amigão. Que diga que o Júlio, que Deus o tenha onde ele está, que ele seja bem, ele foi o cara. E aí, mas aí essa história profissional, né, lá na frente, ela vai se aproximar de uma outra história, né, que é, inclusive, mote do nosso, né, depois de pensar muito, né, eu fiquei imaginando qual seria o tema, né, que mais poderia chamar a atenção dos nossos colegas bibliotecários e bibliotecárias, né, para nos assistir. Até porque nós estamos também disputando, né, espaço com outras lives que estão acontecendo, né? Felizmente, esse mês, no mês do bibliotecário, né, nós temos lives todos os horários, para todos os gostos, né? Então, o que a gente poderia fazer? Eu lembrei, né? Existe um fato muito importante que unem essas duas pessoas, que sai daquela seara do espaço minimamente acadêmico e chega ao espaço afetivo, né? Em que momento houve esse encontro de vocês
Porque às vezes as pessoas podem achar que é raro e ao mesmo tempo não é raro, né? Nós temos vários casos no Brasil, né, espalhados pelo Brasil, de colegas que se aproximaram e que casaram, né, e se tornaram companheiros, companheiras e construíram uma outra vida a partir da biblioteconomia. Mas em que momento isso aconteceu na vida de vocês para fazer Cláudio sair lá do Ceará, né, e abandonar tudo, né, assim, tudo entre aspas, né, e ir morar em Alagoas, né? Não, como diz, tem um livro que diz assim, nada é por acaso. E realmente, quando a gente começou, depois que a gente começou a se relacionar, a gente começou a conversar e ver que tiveram acasos que nos aproximavam, né? Mas foi totalmente por acaso. A gente foi convidado por uma colega do Rio Grande do Norte, a Cirleide, para comer um queijinho com vinho na beira da piscina do condomínio que ela estava morando lá em João Pessoa. Isso é um perigo, né? Aí chegando lá, a piscina estava fechada para reforma, né? A gente ficou pouco tempo, a gente não teve mais o que fazer. E a Cida, vamos embora, bora. Só que eu não quero ir para casa, não, eu quero ir para um baile. Então, bora, vamos embora. Não está fazendo nada mesmo. Aí conversa vai, conversa vem, álcool vai, álcool vem, né? Chegamos a esse ponto. Não vamos dizer que o problema foi o álcool. Eu acho que a gente estava tão assim, muito carente, entendeu? Alagoas carente do Ceará, Ceará carente de Alagoas. E assim, a gente foi tentar trabalhar nossa dissertação a dois. Foi assim que começou. Uhum. Mas aí, tranquilo, no final, a gente assim achou, que nada, não, é só uma brincadeirazinha de mestrado, porque a gente era livre. Era uma brincadeira de mestrado, mas quando chegou no último mês, em março, nós teríamos que defender a dissertação. E eu disse, Lindinho, estou indo embora para Maceió. E eu ia ficar sozinho numa Semana Santa. Sozinho em João Pessoa. Eu olhei para ela assim, posso ir contigo? Ela, vem, aí pronto. Só sei que foi assim. Aquela velha história do João Grilo e do Chico. Aí daí nos juntamos e ficou essa questão. Ele lá... na verdade, ela estava passando por uma desilusão amorosa e eu também. Né? E como a gente começou a ficar e a gente foi vendo que tinha a ver, eu cheguei para Cida, né? Eu acho que tem a ver, bora. Dá caldo, né? Dá caldo, e foi assim. E começamos. Mas, assim, no início, eu queria que ele ficasse lá e eu aqui em Maceió. Era um motivo para ir para Tambaba também, né? Porque, modéstia à parte, eu tiro o chapéu para Tambaba aí, os paraibanos. Era um motivo de eu ir para Paraíba, para dar uma voada lá em Tambaba. Só que o problema foi, ele chegou ao ponto de disse, não dá, já tive relacionamento que ao longe, né? E a distância não dá. E um belo dia ele me presenteou. Como? Já pedi minha transferência para Maceió, então eu levei aquele choque. Tá certo, então bora juntar mesmo as trouxas, bora. E foi assim. Depois de 6 meses, a gente oficializou. Isso depois de um mês de se conhecer, foi? Não. A gente, Cláudio, depois de um mês de se conhecer, já pediu a transferência. Não, peraí. A gente começou as aulas em março. A gente foi começar a ficar em novembro. Né? A gente fez direitinho, pagamos o primeiro semestre do mestrado, o segundo semestre. Aí, no segundo, a gente começou a pensar, dizer, epa, peraí, tá faltando alguma coisa. Esse papo, essa coisa. Sim, e tinha uma coisa, tinha as quartas-feiras quali, as quartas quali que era lá em casa, que era dia de beber e comer churrasco. E falar sobre informação. Era justamente isso. Fazíamos isso, toda quarta-feira. Isso. Foi assim. Aí, se eu disser hoje em dia assim, poxa, como é que é essa relação? Bem, é boa, é complicada, é estressante, mas é divertida. Porque tem momentos que realmente o lado profissional bate entre eu e ele. Ele é apaixonado por periódico, eu já não sou. Eu gosto da parte técnica, ele já não é muito chegado da parte técnica, ele é mais da parte de informática, essa coisa toda. Então, a gente tem assim... Eu gosto mais do atendimento ao usuário. Eu já gosto mais de trabalhar na parte técnica e resolver pepino administrativo. Então, a gente tem essas peculiaridades. Aí, devido a isso, né, assim, em relação à questão mesmo, como profissional, a gente senta, a gente conversa, temos opiniões contrárias.
Uma certa vez ele chegou para mim e disse, Cida, eu acho que eu vou pedir minha transferência para trabalhar no IFAL. Aí eu digo, então eu vou trabalhar no UFAL, entendeu? Por quê? Acreditem, eu vou trabalhar no IFAS. E no mesmo campus, né, Cida? Não, é porque é diferente. Não, eu estou digamos dizendo, assim, era bem capaz dele pedir para ir para o mesmo campus, né? Eu queria ficar perto dela, ela que não me quer. Porque aí é que mas aí é que está o perfil. Eu trabalho com biblioteca escolar, né, com foco um pouco no curso superior, então, assim, tem essa movimentação, tem que se reinventar, digamos assim, todo mês de junho eu faço exatamente a questão do Bené, certo? Então, assim, é um forró que eu faço, e é bem interessante. A universidade, ao contrário, é aquela coisa muito assim, muito facetada, muito assim, cada um trabalha num espaço, não tem rodízio. Então, eu confesso que eu, enquanto bibliotecária, talvez não me adaptasse a trabalhar na universidade. Agora, ele, com certeza, iria ter tranquilo no IFE, porque tem a questão do teatro, ele gosta dessa parte cultural. Então, assim, seria tranquilo. Agora, se formos dizer, 2 bibliotecários sentadinhos na mesma sala, dá certo. Eu já trabalhei em biblioteca escolar, mas amei trabalhar, mas o que não me fez ficar foi porque o salário era muito, muito baixo. Eu pedi demissão para estudar para concurso. Você tem uma ideia. Cida, então, assim, você falou, falou da história do forró na biblioteca. Como é que é isso? Bem, é o famoso forró do Bené. A biblioteca que eu trabalho se chama Biblioteca Benevides Valente Monte. Então, foi um aluno que a escola que eu trabalho tem eu acho que está 108, 109 anos, mais ou menos, é antiga, que era uma agrotécnica, hoje em dia está associada ao Instituto Federal. Então, o que acontece? Então, lá digamos assim, uma escola fazenda, lá tem boi, tem gado, tem carneiro, é agropecuária, é agricultura, então trabalha justamente sobre isso. Então, eu cheguei um belo dia que eu forró, disse, não, tá bom de trazer isso aqui para a biblioteca. Então, contratei um forrozeiro para fazer um pé de serra, aqui lá nesse município, que é mais ou menos 35 minutos daqui de Maceió. Contratei, como a escola também planta milho, justamente hoje é dia de São José, se a escola tivesse na ativa, hoje estaria os alunos plantando milho, para colher em junho. Consegui lá, também tem cozinha industrial, então consegui milho cozinhado, consegui alguém que fizesse munguzá, bolo, cocada, passei a sacolinha nos imortais lá, no pessoal que ganha, só os diretores, passei a sacolinha, a gente conseguiu dinheiro e eu fiz a festa. Então, o que é essa festa? É resgatando as tradições juninas. Justamente, eu aproveitava o espaço da biblioteca, botava o forrozeiro, fazia jogo de argola dentro da biblioteca, a brincadeira das cadeiras, e tudo isso, assim, tudo adolescente, né? E também participou muito, os professores participavam. Aí, já estava praticamente, assim, diante da pandemia, eu acho que está na 7ª versão. Então, todo ano. E ela queria acabar. Só que os alunos fizeram uma gravação, fizeram depoimento dizendo não pode acabar. Agora é tradição da biblioteca ter o forró da biblioteca. Aí, nesse caso aí, a gente tenta buscar, né? Tipo assim, tem simpatias que a gente tenta passar para o público, tem a questão de trava-línguas, porque o que acontece, como a questão da cultura está mudando muito, e ao mesmo tempo a festa junina já está tão assim, muitos nem sabem, então tentei trazer justamente isso. E às vezes eu consigo acender até a fogueira, viu, gente? A fogueirazinha lá de fora assim, pelo dia não tem aquele mesmo efeito, solta um rojão, quando alguém soltar, e a ferra continua até umas horas, mas em 2 ou 3 horas só forrozinho pé de serra, porque lá tem 2 sanfoneiros, onde eu trabalho, então, assim, comida, fulote, os alunos adoram, dança, é tudo de bom, é a 8ª maravilha. Até o pessoal dos serviços gerais participam também. Todos. É o forró na quadrilha, você é a noiva e Cláudio o noivo. Não, não penso nisso. Ela é a apresentadora. Apresenta todo as brincadeiras. Realmente. Ele é meu ajudante, nesse caso aí. É o meu personal ajudante. Tiro foto, filmo. Come, porque aí ele dá várias vezes na cozinha, baco, mais ou menos isso. Mas faz a parte dele. Eu estava observando que, assim, apesar de tudo que vocês fazem, né, vocês têm muito esse olhar, eu não sei se é esse olhar, mas uma veia voltado para o artístico, né? Do forró,
da música eu não sabia da Cida, eu sabia que ela já tinha se envolvido em projetos com cinema, né? E o Cláudio... De coco. Ela foi dançarina de coco. Ah, que legal! Eu já participei do grupo de tradição folclórica da UFAL, Coco de Roda, Guerreiro, Baiana, participei. Também eu já fiz, digamos assim, aula de música, então eu estou com trompete, só que ultimamente teve que parar, deixar meu trompete, porque eu pretendo ainda estudar música e tocar trompete, toco flauta doce, então assim, eu gosto muito disso aí, essa questão. Enquanto ele, já fiz teatro, já me apresentei no Teatro Deodoro, mas tive também que abandonar, então a gente tem muita coisa em comum. Então, assim, eu, enquanto bibliotecária, se eu tiver que dar um novo olhar, eu acho que eu iria por essa gama, entendeu? Essa gama de música, essa gama dessa energia, dessa questão assim, do folclore, que eu amo folclore. Voltado para as ações culturais, né? Uhum. Cláudio, hoje você consegue atuar como ator, mesmo depois que você chegou aí, você tem conseguido fazer isso ou ficou no Ceará? Olha, desde 2006 que eu não me apresento com nada. Em 2006, na Paraíba, eu participei da montagem da peça Bodas de Sangue, de Garcia Lorca, que foi a primeira peça de teatro que eu assisti quando eu tinha 15 anos de idade. Então, a primeira peça que eu assisti foi a última que eu fiz. É isso em 2006. Mas é como aquela velha história. Quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece, né? Então, eu acho que eu ainda consigo fazer alguma besteirinha por aí. Você, além de atuar, você chegou a dirigir, escrever alguma peça? Não. Eu gosto mais de atuar mesmo. Dirigir não é a minha, não. Eu acho muito complicado direção. Atuar já é difícil, imagina dirigir. Ele só dirige a mim. Tem certeza? Depende do contexto. Cida, tem um projeto que você se envolveu que era com cinema, né? Cinema atrelado à literatura, né? Isso. Também nessa mesma perspectiva. Esse projeto ele ainda continua funcionando? Não, ele não continua, porque na época eu tive que atrelar, trazer, digamos assim, usuários de fora, já que a escola é um pouco agrícola, então ao lado tem escolas estaduais. E eu consegui fazer uma parceria e trazer esse pessoal. O que eu fazia? Eu simplesmente pegava ali, digamos, filmes, certo? Que era associado ao livro. Então, eu comecei com a parte do Jorge Amado, até porque tinha livros assim, e ainda fiz, eu acho, umas 4 a 5 sessões. Então, qual era o diferencial? O aluno vinha para assistir esse filme da comunidade, certo? Eram oferecidas pipocas, assim, suco, essa questão, e depois eles assistiam e preenchiam um questionário, e esse questionário depois eu verificava se eles tinham, digamos assim, se eles tinham contato, e ao mesmo tempo eu convidava para eles irem à biblioteca. Só que esse seria o primeiro passo. O segundo seria tentar, porque o acervo da Biblioteca de Satuba, da questão da literatura, ele é muito, muito, assim, rico. E eu queria fazer uma outra parceria no sentido de quê? De tentar trazer esses alunos e tentar fazer um empréstimo tipo, assim, comunitário, certo? Uhum. Mas até aí o projeto teve que parar, porque eu dependia de bolsista e eu não via as minhas bolsistas, assim, como é que eu posso dizer? As bolsistas não queria se agarrar a isso, não queria me ajudar, entendeu? Ela só estava só pela questão do valor da bolsa. Aí eu tive que parar, mas inicialmente era esse processo. Tinha a ver também contato com a professora de literatura, porque quando tinha a questão da obra, o livro, o filme, ela vinha e ela, às vezes, dava um relato, mais ou menos, explicava mais ou menos o que aquela obra esperava e mandava os alunos assistir o filme. E quando assistia, dizia, isso aqui não tem no livro, um trecho, a gente lia um trecho, inclusive, do livro. Era muito interessante. Mas aí, era todas as sextas-feiras à tarde, mas o campus que eu trabalho é muito grande, eu tenho que pedir autorização para esses alunos entrarem, chegar até a biblioteca e o auditório, que o auditório fica ao lado da biblioteca, e, ao mesmo tempo, tinha uma certa preocupação, porque os alunos não podiam se dispersar, que é uma escola fazenda. Então, tem que trazê-los e, ao mesmo tempo, levá-los. Tem que vir sempre com o responsável e nenhum se dispersar, porque estava na minha responsabilidade. E eles eram alunos de fora. Então, aí, infelizmente, o projeto não foi mais além por conta disso. Mas é muito interessante. Cine Leitura.
entendeu? É você trabalhar justamente isso, né? Os filmes, os livros que viraram filmes, e automaticamente você tentar depois dar o prazer de ler a obra e ver, porque como a gente sabe, o roteiro, ele pega um pedaço do livro, um pouco, um trecho, mas ele muda. E se você ler o livro, você vai ver o diferencial e você pode fazer uma correlação. Bem interessante mesmo. Eu sei, eu tenho um problema muito grande, eu não sei se isso é um problema, mas às vezes eu acho que as pessoas, quando começam a fazer determinados relatos, eu já começo a observar como aquilo que ela está dizendo pode se transformar em alguma coisa concreta, né? Em um produto que a gente possa, acho que isso é mal de bibliotecário, né? Como é que a gente pode transformar aquilo em produto informacional e disponibilizar para as pessoas? Eu já estava pensando aqui, que tal se a gente. Eu estou arranjando mais trabalho para mim, mas também jogando para vocês aí. Que tal se a gente não pegasse essa ideia desse projeto e fizéssemos uma espécie de guia e com o levantamento de todas as obras, né, literárias que têm filmes correlatos, né, adaptações de filmes, para que a gente pudesse divulgar esse material. Porque, de repente, a gente poderia estar ajudando outras pessoas, né? Tem um quadro que a gente vai tentar inaugurar em abril, que é justamente sobre resenhas, né? Resenhas de livros que a gente quer inaugurar. E tem muita gente que não apenas gosta de ler o livro, mas se souber que aquele livro tem uma adaptação cinematográfica, muita gente vai atrás, né, do filme ou da série. Né? Um exemplo bem claro agora, né, não é fazendo propaganda para o Netflix, mas recentemente, né, foi lançada uma série que, ao meu ver, é espetacular. Esse livro já está na minha lista, mas ainda não tive tempo de ler. Então, a série Lupin, né, não sei se vocês já viram essa série no Netflix, mas é muito bacana, né? É meio que um estilo muito próximo de Sherlock Holmes, né? É como se fosse uma releitura de Sherlock Holmes, só que na França. E existe o livro, né? E depois eu fui procurar, existe de fato o autor, existem os livros sobre aquela história, e eu fiquei muito curioso para ler. E isso vai acontecer, né, com várias outras produções cinematográficas que às vezes a gente fica bem curioso. E aí é só uma provocação para vocês, né? De repente, a gente poderia pensar em uma espécie de guia colaborativo, né? Uma coisa assim que a gente pudesse soltar para... A gente poderia até fazer uma live ou uma gravação só sobre isso, né? E soltar depois uma espécie de documento colaborativo para que os bibliotecários que gostam de literatura e que gostam de cinema pudessem, né, ir ajudando a construir um documento dessa forma para que esse guia pudesse estar aí, né? O Cláudio que gosta de estudar agora, né, Big Data e dados abertos, né? Então já poderia dar uma colaboração nesse sentido. Eu sei que não é uma coisa não é uma coisa formal, né? Mas é muito mais disso, da nossa necessidade de fruição, de lazer, né? De entretenimento, que faz com que a gente possa ir contribuindo, né? Dessas outras maneiras. Acho que é um pouco também um pouco da ideia do canal, né? De discutir coisas sérias de maneira suave, né? Que faça a gente poder pensar a biblioteconomia um pouco fora da caixa, né? Pois, Sally, eu já estou com ideia para depois do doutorado, que eu quero criar um colaboratório de pesquisa, onde a gente possa fazer exatamente isso que você está dizendo, que a gente consiga parcerias, né? Eu quero chamar os colegas bibliotecários e bibliotecárias do Nordeste, até do Brasil, para a gente pensar pesquisas, pensar colaborativamente, fazer pesquisas interinstitucionais, que é uma conversa que eu já vinha tendo com o Gustavo Nogueira e com a Juliane há muito tempo, desde que a gente morava na Paraíba. Gustavo está aqui ouvindo vocês. Não, mas eu acho que é extremamente importante, né? E aí, uma coisa que eu
fiz no nosso primeiro encontro e também quero fazer com vocês, e quero fazer isso com todos os convidados que vierem aqui, né? Porque a ideia é que nós não tenhamos só esse espaço, né? Só o canal. Então, não existe por trás as outras mídias sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, e tem também um blog a ideia é retroalimentar tudo isso. Então, mesmo convite que eu fiz para Fernando e para Gustavo, de se tornarem colaboradores, né, colunistas do blog, eu queria também fazer esse convite para vocês, para que vocês também se tornem, né, colunistas, para poder estar escrevendo um pouco dessas coisas que, às vezes, a estrutura formal de uma revista acadêmica, às vezes, não permite fazer como a gente quisesse fazer. Então, por exemplo, agora em 2021, eu coloquei na cabeça que eu quero escrever ensaios. Eu não quero escrever artigos científicos. Então, eu comecei a fazer um levantamento de revistas científicas que recebam ensaios acadêmicos para que se possa publicar lá. Por quê? Porque é uma linguagem mais leve, é uma linguagem mais suave, é um texto mais curto, né, que demanda um outro olhar que o texto científico em si, ele muitas vezes ele não permite. E aí a ideia nossa, né, com o projeto para bibliotecários, é que a gente possa ir congregando, né, essas veias artísticas que os bibliotecários e bibliotecárias, técnicos e técnicas, né, têm, e que às vezes a estrutura acadêmica não permite fazer por uma lógica muito simples, né? Ela é da natureza dela ser assim, né? Uhum. Pedido aceito com cerveja. Uhul! Didi. E aí a gente pensando, né, dentro dessas questões, a Cida falou há pouco, né, de que acha muito interessante, né, o campo da produção cultural, né? Se tivesse que escolher hoje e pudesse atuar, atuaria dentro do campo da produção cultural, né? E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês, já puxando um pouco para o mercado de trabalho, né? Eu não sei se nós temos aqui discentes ou de pessoas que ainda não estão inseridas no mercado de trabalho, mas, assim, que possibilidades vocês veem para o profissional da informação, para o bibliotecário, de espaços que ele possa atuar? Porque alguns a gente já conhece, mas começam a surgir outros também, né? O Cláudio, ele já, mais ou menos, já começou a minerar algumas possibilidades nesse campo. Para onde o profissional da informação, hoje, ele pode ir, que vocês acham que existe mercado e que é importante para eles buscarem, para não se limitarem a apenas a estrutura biblioteca em si? Olha, eu acho que primeiro é questão jurídica, tá? Eu acho que precisa ter um bibliotecário lá, uma questão jurídica, essa questão desse andamento, essa formação. Até porque, imagina um bibliotecário nessa área, ele associar, digamos assim, sistemas, a base de dados, alguma coisa que facilite. Então, é uma vertente boa. Outra vertente que eu acho também é para quem gosta da ação cultural, pessoas saírem do contexto parede e trabalhar com essas pessoas assim, que vivem assim, vamos dizer, marginais. Não digo marginais no sentido de pessoas marginais mesmo, mas essa população que está aquém, que está lá fora, que está assim, um pouco solta. Agora, a pessoa precisa ter esse perfil para trabalhar essas comunidades. Eu acho que seria também bem interessante. Outra coisa também que o bibliotecário poderia trabalhar, essa questão também para a terceira idade. Seria também um outro viés, certo? Porque você sai do contexto escola, contexto universidade, e você volta para essa questão da comunidade, para o lado social. Isso precisa ser feito. A gente trabalha muito, se preocupa muito com a questão da leitura, né? Sempre trabalhar a leitura, aquela questão para as crianças. E esse pessoal que está lá, esse pessoal que já tem, digamos, está na terceira idade, será que eles também não precisam ter também um outro tipo de entretenimento? Não precisa ter o bibliotecário, talvez, lá com um outro formato, um outro olhar, e trazer justamente isso para eles? Poxa,
e minha mãe, né? Meu pai já faleceu, né? Mas a minha mãe tem 95 anos. De vez em quando eu estou pegando cordel e estou lendo para ela não sabe ler. E ela ri que só, acha interessante. Então, assim, é um contar história, sim, mas talvez de uma outra forma. Então, há condições. Agora, um ponto é certo, o bibliotecário precisa se reinventar. Ele não precisa ficar atrelado só à técnica, não. A técnica é essencial, mas ele precisa olhar para dentro dele, ver o seu perfil e dizer assim, vamos à luta. Eu posso abrir um caminho onde ninguém pensou. Então, eu vejo essas vertentes. E são tantos locais que às vezes eu fico vendo, vou pesquisar filme, aí vou ver a sinopse do filme. Dá tanta raiva quando eu vejo aqueles resumos mal feitos, né, que não diz nada com nada, que não dá nem spoiler, nem nada, que eu fico assim, tá faltando um profissional aqui, né, bibliotecário que a gente também aprende a fazer resumo, né? Então, são tantos cantos que a gente pode trabalhar que, assim, a gente saiu da esfera do perfil de bibliotecário em biblioteca. Agora, bibliotecário não organiza livro, organiza informação. Então, todo canto tem informação. Um exemplo prático, né, que a gente sempre fala é o Gustavo Nogueira, que organizou uma cachaçaria, e a cachaçaria estava Falindo, né? quase falindo, e depois que ele organizou, a receita aumentou, ou seja, existem N's e N's e N's cantos que a gente pode trabalhar, inclusive consultoria. Quer dizer, o mercado de trabalho, concurso público está difícil, as escolas não estão contratando. Então, se a pessoa tiver um tino para negócio, pode criar o seu negócio, né? Uma colega nossa que fez biblioteconomia, ela está trabalhando com encadernação de livros, né? E depois que veio essa questão dos livros, dos e-books, né? Tudo é entregue agora no formato PDF, ela passou a fazer normalização de trabalhos, né? Quer dizer, existe um mercado que está, como é que diz? Que não está sendo aproveitado. A pessoa tiver um olhar, ela vai conseguir chegar lá. Olha, uma das coisas que eu acho mais interessante nos congressos que eu fui, eu encontrei duas bibliotecárias que me chamaram a atenção. Uma trabalhava com música, eu me apaixonei, porque a biblioteca ela trabalhava em cima de partitura, e eu me apaixonei ela falando, e ela dizendo que teve que fazer até música mesmo, curso, para poder ela começar a situar até pelos termos. E a outra que trabalhava justamente na parte de aviões, na parte de mapas, essa coisa toda. E eu me apaixonei também. Como eu também já fiz mecânica industrial, além de química industrial, então, assim, também tem essa visão puxando para essa questão da parte de maquinaria, do industrial, entendeu? Com outro olhar, certo? Então, assim, também há essa possibilidade, viu? Tem muitas coisinhas aí. O problema é você encontrar o cerne. Você encontrando o cerne, eu acho que aí você gostando da coisa, você pode reinventar sempre. Vocês colocaram tocaram em dois pontos, né, que me chamaram muita atenção agora. E aí eu acho que, não sei se é porque as minhas pesquisas elas caminham para o campo da organização, né, do conhecimento, e a gente já vai puxando, né, Cláudio que trabalhou com indexação já tem esse mal também, né? Já vai mentalmente, já vai indexando as coisas, né? E vocês falaram, usaram o termo reinventar, né? Mais de uma vez. E aí, eu queria, já que vocês levantaram essa bola, eu queria emendar perguntando para vocês, justamente considerando esse processo e essa necessidade de reinvenção, como vocês acreditam, ou como o profissional da informação, ele precisa perceber esse novo cenário, né, com o qual nós estamos inseridos, principalmente depois de março de 2020, né, com a pandemia e a crise sanitária internacional, né, e que tem se mostrado extremamente crítica no Brasil. E hoje em dia, mais ainda, né, parece que há um aprofundamento da forma de se portar e de ver as coisas. E eu penso que para o profissional da informação, isso vai ser um divisor de águas, né? Então, que profissional da informação existia antes da pandemia e que profissional da informação deve existir depois da pandemia,
considerando que muitos processos estão sendo alterados de uma maneira muito rápida, né? E a gente às vezes não consegue nem acompanhar determinadas mudanças que estão acontecendo dentro das estruturas organizacionais, culturais, sociais. Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho assim, o profissional antes da pandemia era um profissional muito focado, era um pouco egocêntrico, egoísta e ficava girando o seu próprio eixo, tá? No sentido assim, de levar a sério a parte que a gente trabalha, é o organizar, é o tratar os livros, é tentar fazer toda aquela questão física mesmo. O depois da pandemia, né, que a gente hoje estamos caminhando, eu já vejo um profissional assim mais ligado com o outro e tentar se reinventar no sentido assim, poxa, não é mais o objeto físico que a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que entrar nisso aí, entrar nos sistemas, entrar em bases, tentar se mostrar de uma outra forma. E isso que aconteceu, muitos se descobriram e muitos já estão tateando. Eu, particularmente, sou uma delas, ainda estou tateando esse caminho. Mas, assim, a gente vê que há possibilidades. A possibilidade de quê? De você começar a trabalhar essa questão da tecnologia a seu favor. Então, eu acho que depois desse efeito que o que estamos vivendo, a gente não pode mais voltar à biblioteca com a mesma cabeça de antes, né? Da questão do fazer acontecer em peso, tratar, catalogar, classificar, botar lá. Não. Agora você precisa trabalhar como? Isso aí, mentalmente, e tentando buscar por esses meios e fazendo o pessoal vir até você. Eu acho que o profissional ele começa a ver a necessidade de se capacitar, de buscar, de tentar ver como é que eu posso fazer o meu melhor. Eu acho que é isso aí. Estamos caminhando para isso. Com relação à minha pessoa, eu sempre busquei isso. Eu sempre busquei o novo, a informação top, né? Eu sempre quis estar à frente ou junto, perto dessas informações que estão mais adiantadas na nossa área. Tanto é que, quando eu ouvi falar do repositório, eu quis trabalhar no repositório, porque o repositório já é uma forma mais moderna, né, usa mais tecnologias, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que me assustou um pouquinho, porque eu não estava acostumado em usar tanta tecnologia. A gente faz um curso que fala tanto em tecnologia, mas na hora de usar a gente fica meio arredio, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser legal, né? E eu tenho descoberto que é muito bom trabalhar com tecnologia, né? Quando eu trabalhava na UFPB, eu fiz questão de trabalhar também no portal de periódicos CAPES, porque fui designado para trabalhar só com acervo físico. Eu disse, não, para mim, eu trabalho tanto com físico quanto com eletrônico. Então, eu fiquei nos dois cantos. Isso foi muito bom para mim, porque você, trabalhando com o lado tecnológico, você não se desprende, você não fica atrasado em relação às mudanças, né? Eu acho que muita gente teve problemas, né, com isso. Bateria. Tá certo. Eu tinha falado para vocês, né, antes que existia uma grande probabilidade da conversa superar as expectativas, né? E normalmente, quando ela supera as expectativas, ela chega em 1 hora, a gente achando que foram só 5 minutos. Com licença, problemas técnicos. Então, nós já estamos caminhando, né, para 50 minutos de conversa, então isso é muito gostoso, né, muito prazeroso para todos nós. Tem alguns comentários, né, do pessoal que aí eu queria compartilhar com vocês, mas antes dizer que nós temos colegas de Alagoas, da Paraíba, né, nós temos colegas de São Paulo. Que bom! Então, quem puder ir também ir colocando de onde está vindo, né, de onde está, podendo vai podendo ajudar, e aí a gente vai vendo mais ou menos que nós estamos, né, em todos os lugares e que somos, apesar da distância, nós somos
nós somos próximos, né? Então, Thaís de Bertioga, né? Thaís. Ana Malha de Maceió. Então, muita gente aqui de vários lugares, né? Do nosso Brasilzão de Deus. Ô, Sally, só uma parte aí, a gente queria desejar feliz aniversário para a Thaís, que a gente não deu tempo da gente ligar para ela hoje, viu? Feliz aniversário, Thaís Bertioga. Uhul! Feliz aniversário, Thaís, que continue conosco, não só hoje, né? Mas nos nossos próximos encontros. Assim como a gente tem feito alguns convites pontuais para algumas pessoas, então, se vocês têm uma história para contar e querem participar desse espaço, mandem um e-mail, né? E aí a gente combina. Ou se vocês conhecem alguém, né, com histórias que possam e que queiram ser contadas, né? Às vezes podem ser contadas, mas as pessoas não querem que sejam contadas. Mas se vocês conhecem pessoas que queiram contar suas histórias, né, de colegas profissionais, entrem em contato, que aí a gente vai agendando, né? E aí estamos começando o mês do bibliotecário com esse quadro, né? Happy Hour, né? Talvez seja o quadro, a gente ainda não sabe, mas talvez seja o quadro mais leve, né? Que a gente por isso que a gente começou até com esse quadro, mas a gente vai incorporar outros quadros, né? E depois eu vou até deixar na descrição desse vídeo. Então vai ter um quadro sobre resenhas, vai ter um quadro para a turma nerd, geek, né? Que tem histórias para contar. Então, tem um quadro que a gente quer lançar que é direto ao ponto, onde a pessoa vai falar para o espelho, né? Acontece que esse espelho vai ser a câmera, né? Sozinha, né? Contando um pouco das suas trajetórias pessoais, emocionais, né? Ô, Sally, eu acho assim, seria também interessante, assim, eu lanço essa proposta para o pessoal, pessoas que trabalham em bibliotecas, assim, sei lá, um pouco antiga, o prédio, essas histórias, o que acontece por trás das coxias? Tipo assim, por exemplo, como eu trabalho numa biblioteca secular, digamos, o colégio secular, existem algumas histórias que a gente ouve, entendeu? Assim, vamos puxar para o lado do terror, do suspense, um pouco de fantasmagórico existe na escola do trabalho. Então, seria interessante também. Será que esses bibliotecários não teriam relatos interessantes? E relatos assim, aconteceu isso, olha, coisas engraçadas. Seria bem interessante também. Bem interessante. Isso. Outro dia eu comecei a coletar, né, na biblioteca fatos curiosos, né, que acontecem e que às vezes a gente tem receio de contar, mas sabe que aconteceu, né? Então tem muitas histórias, né? Então, história com gato, história com cachorro, história com aluno, história com aluna, né? História de problemas. Isso, né? Então tem muitas histórias que merecem ser biografadas, né? Digamos Com assim. certeza. E eu tenho certeza que cada bibliotecário, cada bibliotecária tem algumas histórias interessantes. Então, a gente quer, justamente nesse quadro, né, direto ao ponto, nós queremos que as pessoas contem um pouco dessas histórias, né, para que, de fato, a gente comece a mostrar que o profissional do bibliotecário não é só o que você falou, Cida, não é só a técnica, né? Ele é muito mais do que isso, né? Ele é um bibliotecário que casa com a bibliotecária, ou uma bibliotecária com a bibliotecária, ou um bibliotecário com um bibliotecário, né? Ou, enfim, ele é uma pessoa que ele transcende o seu CRB. E às vezes a gente não consegue contar essas histórias que está por trás do CRB, que está por trás do Lattes, né? Então a gente queria muito, né, tornar esse espaço possível para essas pessoas que querem contar essas histórias. Então, fiquem à vontade, tá? Para vocês, se caso vocês queiram contar essas histórias, né? Tem um e-mail aí, a gente vai colocar também na descrição, se vocês quiserem entrar em contato.
e para que a gente possa, né? A ideia é que nós tenhamos um espaço, né? Um grande espaço colaborativo, né? Não só aqui no canal, mas nas outras fontes com as quais nós estamos aos poucos integrando. Então, sintam-se todos e todas, né, acolhidas a amanhã estarem onde está hoje, né, a Cida e o Cláudio conversando conosco. E aí tem algumas observações, como eu tinha falado, né, de alguns colegas, muitos, né, eu acredito que 100% das pessoas que estiveram ou que estão aqui estão parabenizando o casal, né, que eu penso até que são todos da família, né, de tanto Não, de tanta intimidade, né? da família não. E alguns colegas, eles vão colaborando, dizendo mais ou menos assim, em relação a essas coisas, a esses aspectos que vocês estavam levantando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. A Lourdes coloca assim: eu acredito que a profissão de vocês ganhará um olhar mais direcionado, vai ter um destaque melhor, vai ser a profissão da vez. A gente sempre diz assim, né, tem colegas que dizem assim, ela não é mais a profissão do futuro, né? Ela é a profissão do presente. Aí outros colegas dizem assim, não, ela foi a profissão do passado, ela é a profissão do presente e será a profissão do futuro pelas suas peculiaridades com as quais, né, ela vem cotidianamente se reinventando. Mas vocês querem comentar essa observação da Lourdes? Olha, é porque que eu acho assim. Primeiro, os livros, eles transcendem, certo? Por mais que, digamos, hoje em dia a tecnologia tá você pegar um tablet e você, digamos assim, acessar o computador, essa questão toda, mas o livro, ele tem uma essência própria. Ele tem, digamos, um prazer que só quem folheia é que sabe. Então, por mais que um dia você venha trabalhar na biblioteca digital, você fazendo todos esses correlatos, digital a virtual, mas o prazer de você estar na íntegra, o livro, um estante onde você ordena, isso é maravilhoso. E fora que pessoas que a nossa geração, com certeza, não vão sacudir os livros fora para poder botar todo o seu conhecimento dentro de uma caixinha de metal. Então, quem queira que não, o professor bibliotecário, ele realmente vai fazer jus a isso. Porque a tendência nossa é o quê? A tendência nossa é justamente a gente se reinventar, a gente buscar, a gente, digamos, descobrir caminhos que, de fato, esse preciosidade que é o livro, ele não seja descartado, ele esteja lá sempre, porque ele faz parte de tudo isso. É da humanidade, gente. Se a coisa já vinha lá de baixo, lá de Assurban de Paulo, lá da década lá atrás, certo? Imagina quando você tentar fazer um livro, digamos assim, do couro, né? Que é a questão do conhecimento, do papiro, essa questão toda. Então, já estava lá. Então, a gente chegar agora, no pleno século XXI, e dizer que a gente vai junto com o livro, não. Eu acho que a gente vai passar tranquilamente. Só que se reinventando, né? Exato. E tem muito a ver com o que... Pode falar, Cláudio. Não, eu comprei um Kindle para mim, porque eu queria me estar, né, junto com conectado com essa nova tecnologia. Só que é interessante, mas eu voltei para os meus livros impressos, porque tem PDFs que você não consegue visualizar direito no Kindle, né? Então, eu acabei usando mais o livro impresso do que o Kindle. É prazeroso. Eu vou confessar a vocês que eu fiz a mesma coisa, Cláudio. Só que o resultado foi o contrário. Todos os livros que eu tinha na minha estante, né, impressos, eu estou comprando os digitais e estou doando os livros para a biblioteca, né, da universidade, com os quais eles podem ser utilizados na instituição, porque eu me apaixonei pelo negócio. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né, contando essa experiência, mas no meu caso foi o efeito inverso. Os livros que estão ficando em casa são os livros esgotados,
né? Aham. Que não tem mais reedição, e alguns livros clássicos que eu tinha comprado porque eles têm um olhar editorial muito bonito, né? Tem uma encadernação mais bonita, tem uma folha mais elegante. Então, esses livros, né, mais bonitos e os livros esgotados, esses estão ficando na estante. Os livros que podem ser comprados, eu estou comprando todos eu não estou ganhando nada da Amazon, tá? Nem o Kindle eu ganhei, mas eu particularmente me apaixonei com a experiência. É porque custo-benefício, Bom, né? Você com o Kindle, você praticamente você leva uma gama à sua biblioteca com você. Mas eu, isso. particularmente, gosto de folhear o livro, eu gosto de sentir aquele cheirinho novo do livro. Eu gosto mesmo do físico. Mas o infantil do seu filho você compra, né? Pronto, é outro, bem lembrado. É outro que entra na lista de aquisições, né? Certo. Esses não tem como. Ele precisa viver a experiência do livro impresso. Uhum. Eu acho que tem, e aí é uma outra discussão essa, né, mais para frente, eu acho que tem espaço para tudo, né? Eu acho que tem espaço para tudo e eu acho que é isso que é importante e eu acho que isso que é rico na nossa vida, né? E a gente precisa se apropriar dessas possibilidades que são dadas a gente, né? E é por isso que Gustavo coloca, né? Acho que o profissional bíblio precisa se especializar e abrir o olho para além do feijão com arroz, né? Que é um Uhum. pouco do que a gente estava pontuando aqui, né? Nós Isso. precisamos transcender sem esquecer aquilo que está estabelecido que é importante para a vida da gente, né? Nós também não podemos ser românticos ao ponto de sobrepor uma coisa sobre a outra, né? Eu acho que a gente precisa valorizar tudo, né, para que as coisas continuem sendo utilizadas e sendo valorizadas por muitos, por todos, porque a gente entende que no meio de tudo isso nós temos um país continental com uma grande taxa de desigualdade social, né? Onde muitos ainda não tiveram a oportunidade de ter acesso ao livro impresso. Então, a gente precisa compreender também essa conjuntura sociocultural. E aceitar as diferenças, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode ficar só no meio de cima da parede. Temos que aceitar, conviver com ambos os lados. Isso. A Ana Roberta, ela coloca, temos que atender todos os públicos. Estamos nos reinventando todos os dias. Hoje eu trabalho apenas com o digital, inclusive fazendo o papel de outros profissionais. Cláudio, aí tem muito a ver com as suas experiências, né? Uhum. Como é que, às vezes as pessoas dizem assim, eu quero trabalhar só com um tipo de formato de material. Mas às vezes, e aí eu acho que você até já tinha dito isso em outro momento, às vezes o próprio profissional, e eu acho que você comentou isso hoje também, ele não foi preparado para tal, né? Para atuar com determinado tipo de formato. Né? Às vezes o tempo na academia também é muito curto para também preparar para isso, né? Você acha que é preciso mais investimento? Vocês acham que é preciso mais investimento para que o profissional ele se sinta de fato pronto? Na verdade, pronto a gente nunca vai estar, né? Mas preparado para atuar com esses mais distintos formatos que a gente está utilizando hoje? Ou não? Vocês acham que não? Ele já sai pronto e a vida ensina o resto? Não, isso é um problema porque eu já conversei com uma professora do Ceará, né, da UFC, e ela disse, Cláudio, a gente tem que preparar vocês para tudo, né, para o geral. As questões específicas, você depois é que tem que correr atrás, né? Então, é isso. Por exemplo, eu assisti uma live de um professor da Federal de Santa Catarina que eles estão preocupados em preparar o aluno já com as questões sobre os repositórios de dados, preparando o aluno para serem bibliotecários de dados. Eles estão com essa preocupação. Mas os repositórios de dados já são uma realidade no Brasil? Não sei, né? Os repositórios institucionais digitais já são, mas os repositórios de dados são?
como é que está essa questão, né? Mas, de qualquer forma, é uma visão interessante da Federal de Santa Catarina que, de repente, já está preparando o profissional para essa área que já está se abrindo. E também tem a ver com a questão dos cursos, entendeu? A questão das emendas dos cursos, como é que elas estão vendo esse novo perfil. Porque, pelo menos assim, alguns que eu conheço estão se envolvendo mais para pesquisa, essa questão mais de pesquisa. O aluno sai da graduação e ele já se arremete à pesquisa e sem ver a técnica é ao passando. Então, o que acontece? Então, vai depender muito de como é que é a formação do currículo dessa pessoa. Se você não tem, viu um pouco, você tenta buscar. Se você foi formada para isso, você tenta buscar. Se não, cabe também fazer uma interrogação. E como é que anda também as emendas dos cursos para dar esse vislumbre na frente sobre essa questão? Porque também tem que ser cutucado. Terminou que, ó, sem querer, a gente entrou na pauta do livro, da importância do livro impresso e do livro digital, tá vendo? Mas essa é uma pauta gostosa, né, de se fazer. Eu particularmente, eu fico muito, eu fico muito tranquilo de fazer essa conversa. Não sei se é porque, além de ter vivenciado a experiência de trabalhar em biblioteca universitária, agora eu tenho a experiência de trabalhar em uma editora universitária, né, e tentando construir esse debate nesses dois tipos de olhares, para esses dois tipos de formato, né, sem segregação, na verdade, com inclusão, né, dos dois formatos dentro dos mesmos espaços. Mas, assim, eu sou a favor, sim, de que todo mundo, né, utilize aquilo que é mais prazeroso, né, e é mais conveniente, mais agradável para cada um e cada uma, né? Mas esse é um assunto que sempre que a gente toca, né, ele sempre ele sempre gera um pouquinho de polêmica. Eu acho que hoje está mais sedimentado, né, esse debate. Eu acho que alguns anos atrás ele era um debate mais caloroso. Hoje eu acho que ele já é um debate, depois dessa segunda onda dos e-books, né, que veio agora, com essa segunda onda dos e-books, ela veio de fato para se consolidar. Eu acho que agora já é um debate mais consolidado, já é um debate mais tranquilo, que a gente pode estar fazendo, né? Mas é sempre gostoso. Eu acho que a gente pode fazer um encontro, né? Só para falar isso, né? Só para polemizar. Livro impresso versus livro digital, né? Interessante. É muito pano para manga, mas é bem interessante. Gente, nós estouramos, né, o tempo, né? Estouramos a pauta. Então, assim, acho que sempre que a conversa é boa, né? Isso acontece. E não foi diferente, né, nesse dia de hoje, né? E aí eu queria abrir espaço para vocês fazerem as suas considerações finais, né? Mas de antemão agradecê-los, né, imensamente. Sou muito grato, né? Fiquei honrado com a presença de vocês aqui, para brilhantar esse momento. Fico muito grato a todos e todas que passaram por aqui, que interagiram conosco, né, que geraram engajamento, e que puderam estar dentro das suas especificidades, das suas áreas de domínio, dos seus estados, puderam estar dando essas contribuições para esse nosso bate-papo. Então, queria passar a bola para vocês fazerem aí uma fala de fechamento ou uma fala para abrir uma nova conversa, né, mais para frente. Cláudio, na outra conversa, Cláudio disse assim, vai ter parte 2? Aí eu pergunto, vai ter parte 2? Né? Já vai aí, é? Eu queria dizer que nós somos um casal e, por sermos bibliotecários, isso facilita muita coisa e, às vezes, dificulta muita coisa. Mas é normal do ser humano. Eu queria finalizar dizendo que por conta dessa pandemia, eu estou morrendo de saudade da Paraíba e de Tambaba. Com certeza.
Gente, primeiro eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente, né, esse tempo todo. Agradecer com carinho o que as pessoas postaram. Fico muito feliz que vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica da coisa. Eu e Cláudio, digamos assim, a gente se gosta, tá? Porque eu acho que gostar é bem maior do que o amar. A gente se gosta na profissão, a gente se gosta porque somos pessoas normais, a gente se gosta porque somos isso, eu e ele. A simplicidade é nosso nome. Então, assim, imensamente agradeço a todos. A biblioteconomia é uma ciência bonita, é prazeroso ser bibliotecário, eu amo ser bibliotecária, e eu convido algumas pessoas para entrar nesse universo, até porque vocês vão entender mais ou menos a gama, a infinidade que a biblioteconomia permite, certo? E também as áreas afins, arquivologia, museologia, certo? Fazer esse casamento legal. E, assim, hoje é sexta-feira, é um dia que é cansativo para muita gente, né? Muita gente vem na batalha, essa questão toda. Então, só tenho mais a agradecer. Uhum. Espero que todos fiquem com Deus, com Oxalá, com Buda, com o universo, que todos sejam, digamos, abraçados pela gente, né? Que se sintam abraçados onde vocês estejam, e que, assim, vamos torcer, vamos rezar, vamos, digamos, orar, pedir que isso passa, que tudo vai passar, com certeza. Temos fé que vai passar. Infelizmente, o universo está passando por essa mudança e a gente tem que entender. Então, vamos torcer, vamos rezar, vamos agradecer todo santo dia. É bom sempre agradecer, sempre a tudo, até o ar que a gente respira, porque tem gente lá que está precisando de ar e é caro. Tá? Então, agradecer. E muito obrigado por esse convite, muito obrigado. E espero, mas eu sou tímida, viu, gente? Eu sou tímida, então eu espero, pessoalmente eu gosto de falar, mas assim é meio complicado. E eu espero, assim, que outras pessoas também façam o que a gente está fazendo e dê depoimento, porque vai ser muito bom saber como é que é. Fazer uma correlação e como é que é. Né? Como é que é os casais se convivem bibliotecários. E aí? Tem coisas que são íntimas, que doem. Que não podem ser ditas nem no happy hour, né? Com certeza. Eu tinha uma caixinha aqui imensa para dizer, mas disserei para censura, para Cida, Targinha. Aí quem me conhece sabe. Então, preferi. Mas aqui nesse quadro não tem censura, tá? Então vamos marcar agora um outro dia para colocar as coisas que não foram ditas. Realmente é. A gente vai fazer uma listinha. Vamos, quem sabe o próximo encontro não vai ser assim ao vivo, né? Ao vivo que eu digo um abraçando o outro, né? De verdade, e estendendo essa conversa, né, da forma que a gente mais gosta e quer, né? Abraçando, cheirando, né? E se confraternizando, né? Nós estamos precisando disso, né? Para sermos pessoas cada vez mais humanas, né? Compartilhar é algo que é extremamente importante, principalmente nesses dias de hoje, de tanta angústia, né, com as quais nós estamos sofrendo, direta ou indiretamente. Né? E o abraço, nós abraçamos vocês todos, né? Isso. Muito obrigado a vocês, obrigado, pessoal, e logo já vai estar disponível aí para todo mundo poder acessar, compartilhar. Nós estamos fazendo alguns cortes, indexando esses cortes, para que possa chegar a outras pessoas, conforme a temática que a gente for abordando dentro da nossa conversa. Então, um abraço, bom final de semana, com saúde, em paz, e que nós tenhamos cada vez mais no nosso dia a dia Deus no coração e nas nossas vidas. Um grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.